STJD acata pedido do Galo, dinheiro entrando no cofre do clube. Pessoal, vamos para as notícias de hoje do Galão da Massa. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Diego do canal Somos Galo. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre STJD. Acatou o pedido do Galo contra o Caio Jorge. Aquela entrada criminosa no Juan Tressoldi ainda está rendendo nos bastidores. Vamos trazer todas as notícias para vocês aqui agora sobre isso e mais. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de sábado contra o Vitória e sobre a Copa do Brasil. Então, pessoal, o STJD acatou o pedido do Galo, né, contra o Caio Jorge, aquela entrada criminosa no Juan Tressoldi. O Caio Jorge, em momento nenhum, quis disputar a bola. Eu achei que o Caio Jorge foi extremamente imprudente na jogada e foi inadmissível o que aconteceu. Inadmissível, ele passou dos limites e poderia ter quebrado alguma vértebra do jogador e o jogador poderia estar impossibilitado de exercer as suas funções. Não sou eu que estou falando, eu não sou um profissional, né, ortopedista, eu pesquisei, vi ortopedistas falando do lance e todos falaram que dependendo da queda, da forma que fosse torcida ali, a questão da coluna vertebral, o pescoço, o jogador poderia ter tido uma fratura muito grave, poderia ter ficado tetraplégico. Então, assim, a gente está falando de uma coisa muito séria mesmo. Caio Jorge vem passando dos limites há muito tempo. Né? Quem vai se lembrar de um clássico anterior, onde Ivan Roman tinha fraturado a mão, no meio do clássico ele chegou e apertou a mão do Ivan Roman, ele já deu várias cotoveladas ali no Juan Tressoldi. Então, assim, é um jogador que, em momentos de clássico, ele joga muito sujo, não joga na bola, é um jogador que provoca o tempo todo, fica caçando uma expulsão, tenta desestabilizar o time do Atlético, é um jogador, para mim, mediano para ruim, por isso que tem essas atitudes. Porque se fosse um bom jogador, concentrava no jogo, ia lá, entrava, acabava com o jogo, não ficava caçando briga com o zagueiro, não. Então, assim, na minha opinião, ele realmente, sim, foi moleque, ele realmente foi imprudente na ação que ele teve, e tem alguns jornalistas defendendo, outros não, mas o áudio do VAR tá aí. O VAR recomendou que o nosso juiz Flávio Rodrigues de Souza fosse à cabine do VAR para poder entender o lance, né? E ele diz que do campo conseguiu ver que o Juan valorizou o lance. Como que o jogador que se saltou a 60 centímetros de altura, está sem apoio nenhum, vai valorizar o lance? Como que o jogador vai fazer isso, Flávio? Explica isso para mim. O jogador vai se colocar em risco de ter uma lesão na coluna vertebral para valorizar um lance de falta? Então, assim, cara, só no Brasil que existe isso. Agora a gente tem um VAR caseiro, porque a gente chama o VAR e se for pro time da casa a gente não pode fazer nada. Não pode expulsar o jogador com 3 minutos de jogo, porque o senhor Flávio Rodrigues acha que vai atrapalhar o espetáculo. Lance de falta para vermelho, tem que dar vermelho. Lance de falta para amarelo, tem que dar amarelo. A regra existe para ser aplicada. Aplicada. Entendeu? Você vai perder o controle do clássico, vamos tentar levar na conversa. Certos tipos de lance não se leva na conversa. Certo tipo de lance se adverte o jogador, independente se é no primeiro minuto de jogo ou se é no último minuto de jogo. Quem lembra da Copa Libertadores, onde o jogador do Botafogo foi expulso no primeiro minuto de jogo por acertar um chute na cabeça do jogador do Galo? E uma jogada interpretativa, o jogador do Galo chegou a baixar a cabeça um pouco e foi expulso. Agora a gente não pode expulsar o bonito do Caio Jorge não, porque tá jogando dentro de casa. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção com a arbitragem, a gente tem que reclamar mesmo, tem que ir em todos os órgãos responsáveis possível, porque esse rapaz está passando os limites. Está passando os limites e a minha opinião é que basta, chega, entendeu? Vamos acabar com essa história aí, porque uma hora ou outra pode acontecer uma coisa muito pior mesmo, tanto para ele, tanto para o jogador do Galo, né? O jogador do Galo pode dar uma entrada muito forte, pode tirar ele de temporada, né? Quem lembra lá atrás o pai do Haaland, né? Que deu uma entrada no Kane, aí o Kane ficou guardando isso anos, depois foi lá deu uma entrada, tirou o pai do Haaland de jogo e acabou com a carreira do jogador. Então, assim, tá na hora de focar no jogo, tá na hora de focar nas 4 linhas, né? De ser leal e de respeitar o próximo dentro de campo. Porque o que ele fez ali foi uma falta de respeito com o jogador do Galo. Então, assim, o Galo tá certinho de ir atrás dos direitos, né? De indiciar o Caio Jorge, porque, para mim, a conduta dele foi antidesportiva.
entendeu? Então, assim, o dossiê já está lá, já foi aprovado, agora a gente esperar as próximas notícias desse episódio, e graças a Deus, Tressoldi está bem, não teve nenhuma lesão constatada, né? O jogador, pelo protocolo de ter batido a cabeça, vai ficar 5 dias, né, sem jogar bola. Então, assim, provavelmente ele vai voltar no clássico de terça-feira. Isso é uma boa notícia. Porém, ele não vai enfrentar o Vitória. E ele não enfrentando o Vitória abre margem para quem? Para Vitão. Vitão jogou muito bem ali o clássico. Eu gostei bastante da situação do Vitão. E se você acha que outro jogador deve assumir a titularidade, deixe nos comentários aqui quem que você acha que deve ser o zagueiro titular contra o Vitória, e se o Juan Tressoldi vai se recuperar a tempo do clássico e vai poder participar da partida de volta aqui na nossa casa, na Arena MRV, contra o Cruzeiro. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre STJD é isso, foi o que eu apurei, né? Já foi aprovado, então, o dossiê que o Galo mandou, e a gente precisa realmente ficar em cima desses lances, porque é um ativo do clube, né? E além disso, é um pai de família, é um filho. Então, assim, poderia ter acontecido uma coisa muito pior com o jogador. Graças a Deus, o jogador tá bem e não foi nada demais. Pulando um pouquinho, a gente falando sobre Pix, né? Pix na conta do Galão é muito bem-vindo. E foi concretizada a venda do Savinho, né? 600 milhões é muito dinheiro. Então, o Galo vai receber a sua porcentagem ali pelo sistema de solidariedade, né? Clube formador. E isso é muito bom, né? Visto que o Galo recentemente andou atrasando alguns salários, teve alguns problemas ali na parte financeira. Então, todo o dinheiro que entrar, né, pro time é bem-vindo. Então, assim, essa venda do Savinho poderia ter sido melhor trabalhada lá no início, quando ele estava na base, mas ainda rende dinheiro pro clube, ainda está rendendo alguns ativos. Então, assim, estreou bem, se eu não me engano, foram 2 gols. Então, assim, o jogador já está mostrando um potencial altíssimo na Premier League, no Tottenham, que não é um time de primeira prateleira, mas o jogador já entrou e já mostrou que é diferenciado, já mostrou que pode render ali muito bem no clube, pode render uma outra venda que ainda vai render ainda um pouco de dinheiro para o Galo ainda, por ser o clube formador. Então, assim, tem que trabalhar bem a base. Temos o Vitão, temos o Cauã Soares, temos o Pacini. Então, a gente tem ativos dentro do clube que a gente precisa trabalhar, tem que modelar esses garotos para performar bem lá na frente e ser rentável para o clube, né? Isso aí é o que vai fazer o clube brigar por títulos, ter dinheiro para poder investir na categoria de base, ter dinheiro para fazer novas contratações. Então, a gente tem que cuidar muito bem da base do clube para que a gente consiga ser uma potência aqui na América do Sul. Falando mais um pouquinho sobre Copa do Brasil. Ontem, né, tivemos mais 2 confrontos. O Palmeiras atropelou o Santos, 3-0. O Santos entrou com um time misto, visto a sua situação no Campeonato Brasileiro. A situação do Santos é delicadíssima no Campeonato Brasileiro e o Santos já entendeu, tem que entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente, na Copa Sul-Americana, o Galo vai enfrentar o Santos. E eu acredito muito que o Santos vai mesclado também, porque dependendo dos resultados agora do final de semana que o Santos jogar, o Santos vai ficar numa situação delicadíssima na tabela do Brasileirão. Então não é interessante para o Santos entrar com o time titular contra o Galo. Então, assim, já temos ali também o River Plate, que foi eliminado ontem. Então, assim, foi uma surpresa. Eu apostava que o River Plate ia passar. Então, assim, tem o São Paulo. Então, o Vasco está tendo um bom futebol, mas está na mesma situação do Santos. O Vasco não vai conseguir focar nas 3 competições. Ganhou do Vitória de 1-0. Então, assim, eu acredito muito que está se desenhando um cenário muito propício para o Galo chegar na final da Sul-Americana. E a Copa do Brasil é o torcedor fazer o seu papel, é na terça-feira chegar, cantar desde o início do jogo até o final, colocar pressão nos caras, ir para cima, porque a gente tem totais condições de vencer o jogo ali e classificar na Copa do Brasil também. Falando um pouquinho sobre o plano do Brasileirão do Galo, no meu ponto de vista, o Galo vai jogar contra o Vitória no sábado. Eu não sou muito fã de time misto. Se fosse eu o treinador, o Barba, eu entraria com um time completamente reserva. Eu descansaria os jogadores que foram titular contra o Cruzeiro, preservaria qualquer jogador, porque uma entrada, uma torção, qualquer tipo de situação pode tirar o atleta do jogo contra o Cruzeiro. É muito próximo o jogo.
né? O jogo do Galo é no sábado, na terça-feira já tem o clássico. Então não seria interessante de forma alguma a gente perder ninguém, né, contra o Cruzeiro. E o Galo já tá vindo aí, a bucha tá solta no CT, né? Todo mundo machuca, então assim, como se diz aqui ditado, seguro morreu de velho. Então tem que segurar ali os jogadores que foram titular e colocar realmente os reserva mesmo e completar com um time sub-20, terceiro time, dar sequência pro Dudu, jogadores que não estão tendo, né, minutagem nenhuma, ou esses jogadores para jogar contra o Vitória. Eu tenho certeza que o time que entrar vai ser competitivo, vai conseguir competir contra a Vitória, e se tiver um revés, o Galo perdeu, empatar, tá tudo normal, gente, tá tudo normal, tá dentro do combinado. Acredito que internamente o Atlético entendeu que as Copas podem ser um caminho rentável e pode ser um caminho seguro, e o Campeonato Brasileiro a gente está muito bem, provavelmente não vamos passar aquele aperto de anos atrás, então assim, tem que entrar com o time reserva contra o Vitória, fazer ali o dever de casa, se empatar tudo bem, se vencer, mas o foco total é na terça-feira, né? Ninguém tira a terça-feira da cabeça, a gente vai entrar na terça-feira ali para ganhar o jogo, para vencer, para classificar. Você pode ter certeza que a torcida do Galo vai dar mais um show, a torcida do Galo vai empurrar, vai apoiar os 90 minutos, fica até arrepiado, porque a torcida do Galo é sensacional, cara, sensacional mesmo. Quando a gente tá no meio da torcida ali, você viu ali 10%, é sensacional, não tem uma torcida igual a do Galo no Brasil, não. Não tem, não tem. Aonde for, pode ser 2 atleticanos, vai fazer barulho, vai incomodar, vai pôr pressão e vai pra cima, galera. Então o vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês hoje é esse. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, assina o sininho das notificações, dê o seu like, comenta no vídeo aqui, pessoal, quem que vocês acham que deve ser titular na zaga no sábado e se o Juan Tressoldi vai estar à disposição para o jogo de volta do clássico das quartas de finais da Copa do Brasil. Então é isso, muito obrigado, pessoal, e não se esqueça, se é Galo, é massa!